Oiê, aqui quem vos fala é a missionária Erika César e eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Vamos orar? Feche seus olhos, cure sua cabeça e ore a Deus comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia, te agradecemos por mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concedeu. Senhor, fale, Senhor, com os ouvintes através desse vídeo, que seja uma palavra direcionada por Ti, que seja uma palavra que cause transformação, Senhor, mas não uma transformação superficial, Senhor, uma transformação, Senhor, do mais íntimo e do mais profundo, Senhor, do ser humano, Pai. Eu profetizo, Senhor, que em cada vídeo, Senhor, que esse lar chegar, Senhor, haverá bênção, haverá transformação, haverá libertação para a sua honra e para a sua glória. É assim que nós te pedimos e já te agradecemos. E você que crê, diga amém. Eu tenho uma palavra a compartilhar com vocês. O tema é Chamadas para Viver a Nova Estação. E durante essa semana falaremos sobre essa palavra, tá bom? O texto base, ele está no livro de Cantares, capítulo 2, e nós leremos aqui o 11 e o 12, tá? O 12 nós leremos apenas a parte A. Pegue sua Bíblia, não sei se você tem ela física, se você tem ela no aplicativo do celular, mas faça essa leitura com nós. Cantares 2:11 vai dizer: porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. O 12 na parte A diz: apareceram as flores na terra, o tempo de cantar chega. Linda essa palavra, né? Rapidamente aqui, o livro de Cantares, ele fala do amor humano, do amor de um homem entre uma mulher, mas também é uma alegoria, né, uma menção sobre o amor de Deus com o seu povo, com os seus escolhidos, com as suas escolhidas. E aqui eu quero abordar hoje, né, aí alguns princípios, alguns deveres cristãos, né, para que nós venhamos a vivenciar esse novo tempo da parte de Deus. Primeira coisa que eu anotei aqui é que é um chamado de amor. Nós temos que entender que Deus ele se relaciona conosco utilizando o princípio do amor. Tanto é que se não fosse o amor de Deus, eu acredito que nós não estaríamos vivos, né? Porque nós não é pelas nossas obras, nós não temos condições, né, de retribuir esse amor também e sermos dignos desse amor, porque é um amor que ele nos constrange. Então, a relação de nós com Deus é baseada no amor. Então, o chamado de Deus é baseado no amor dele. E o amor de Deus não é um amor sem obras, né? A palavra de Deus vai dizer que ele deu o único filho dele para que perecesse por nós, né? Para que sofresse ali na cruz do Calvário, e por meio desse sofrimento todo, nós pudéssemos alcançar a vida eterna, né? Então, o amor de Deus, ele não é um amor sem obras. Esse é uma das obras dele, eu acredito que é a maior obra, né? Mas existem várias outras obras. E a primeira coisa que eu aprendo é que Deus, quando ele nos chama, ele tem um chamado de amor. Não é um chamado coercitivo, um chamado que nos obriga, mas ele nos chama em amor. E nessa manhã, ou nessa noite, ou nessa tarde, ou nessa madrugada, enfim, eu não sei em qual momento você assistirá esse vídeo, mas o Espírito Santo diz que ele está te chamando e ele te chama em amor. E uma outra verdade também é que todo tempo Deus ele nos chama. Não é só no tempo de primavera, no tempo de verão, ou seja, quando tudo está bem. Deus, ele todos os dias ele nos chama. E a palavra do Senhor Jesus Cristo diz que os nossos ouvidos, ele deve estar atento à voz do Senhor Jesus Cristo, né? Diz que a ovelha ouve a voz do bom pastor e a reconhece.
Então, mesmo em meio às turbulências de um inverno pesado ou de um outono cinzento, nós temos que ter esse entendimento que todos os dias o Espírito Santo, ele bate na porta do nosso coração. E a palavra de Deus diz que aquele que abrir, ele entrará e vai ceiar com aquele que abre a porta do coração. Então, o chamado de Deus não é um chamado específico somente para quando tudo está bem na sua vida, mas principalmente quando as coisas não estão bem, quando você está passando por uma depressão, por uma ansiedade, ou de repente eu falarei a pessoas que estão passando por um luto, um fim de casamento, uma porta fechada, né, uma traição, seja ministerial, seja uma traição familiar. Ainda mesmo nesses momentos difíceis, o Senhor, ele te chama, Ele tem um chamado para você. Eu costumo dizer que todos nós, né, temos aí, ou devemos ter, um documento que se chama Certidão de Identidade, ou mais conhecido como RG. E ali naquele RG, vai ter ali a data de nascimento, nome, né, que muitas vezes você pode ter até um nome parecido com o de outra pessoa, um nome igual, que nós falamos que é homônimo. E aquela foto, eu brinco que aquela foto geralmente sai muito feia, né, pelo menos a minha não saiu legal. E pode ter até os dados ali iguais, né, mas vai ter uma coisa ali que se chama digital. E a nossa digital, ela não é igual a de ninguém. Isso quer dizer que você tem uma identidade, né? E além dessa digital que você consegue ver ali no seu documento, você tem uma identidade, uma digital celestial, e você não é igual a ninguém, nós não somos igual a ninguém. Isso eu não falo para que nós venhamos a nos sentir, né, melhor do que alguém, enfim, mas para que você venha a entender que você tem um chamado. E todos os dias o Senhor Jesus Cristo te chama. E se todos os dias o Senhor Jesus Cristo me chama, o que eu preciso ter para viver esse novo de Deus? Porque muitas vezes, erroneamente, nós achamos que não precisa ter esforço da nossa parte, né? É claro que todo esforço que nós fizermos ainda será pequeno perto da entrega do Senhor Jesus Cristo. E nós somos pequenos, mas precisa ter um esforço da nossa parte. Tem muitas coisas que não acontecem porque Deus faz a promessa e nós pensamos, Deus já fez a promessa, Deus já liberou a palavra, então eu vou viver a minha vida normal, não preciso colocar esforço, mas não é isso que a palavra de Deus diz, né? Que até mesmo no livro de Josué, onde Josué ele estava diante de um grande desafio, né? Moisés havia morrido e agora Josué estava diante de um grande desafio que era liderar aquele povo. O Senhor, ele fala com Josué e ele diz assim, esforça-te, tenha bom ânimo. Então não adianta Deus falar, né? Não adianta, nós sabemos que nós temos uma identidade, nós sabemos que nós temos um chamado, Deus falar conosco todos os dias e nós não agirmos. Então, para eu viver o novo de Deus, a primeira coisa que eu preciso ter é disposição. Eu preciso estar disposta. Disposta a quê? Nós temos que entender que Deus, ele nos fará, né? Além das promessas, ele nos fará pedidos de renúncia. E será que nós estamos dispostos a renunciar a algumas situações, algumas amizades, alguns costumes? Então, eu preciso estar disposto. O que eu mais preciso aqui? Eu preciso ter vontade, né? Não adianta nada eu ouvir a voz de Deus, eu saber que tem um chamado, eu saber que tem uma nova estação que me espera, se eu não tiver vontade de viver essa nova estação. Eu vou dizer bem a verdade, tá? Não precisa ser uma grande disposição, uma grande vontade, ainda que seja pequenininha, pequena. Mas a chama precisa arder aí dentro de nós, aí dentro de você. Precisa existir uma pequena chama que diga, Senhor, eu tenho vontade e eu tenho disposição para fazer aquilo que o Senhor pedirá que eu faça para esse novo tempo. Já vamos agora para o último tópico para nós orarmos e encerrar essa palavra.
nós temos que entender também que a roupagem do inverno não combina com a nova estação. Nós sabemos que por conta das alterações climáticas, né, hoje em dia o inverno, verão, enfim, as estações elas são um pouco bagunçadas, né? Mas há 20, 30 anos atrás, a primavera era com flores, né, um clima um pouco mais quente. O inverno ele era frio realmente, hoje em dia não. Hoje em dia, principalmente para quem mora em São Paulo, você vive as 4 estações em um dia só. Mas eu quero fazer uma comparação mesmo, né, com como que era antigamente ou como que tem que ser. A primavera, ela tem flores, né, os dias eles já começam a esquentar, são dias mais bonitos, e o inverno não. O inverno geralmente são dias frios, dias cinzentos, né, os dias eles escurecem mais cedo. Só que o que tem no inverno não combina com o que tem na primavera, né? Então, ausências de flores que tem no inverno não combina com as flores que tem na primavera. A ausência de luz que tem no inverno não combina com o sol que já começa a brilhar na primavera. Então, essa nova estação, ela trará novidades de vida para você, mas não combina com a estação que você já passou, né? A primavera não combina com a tristeza que você passou. A primavera não combina com os dias cinzentos que você passou. Então, para essa nova estação, ela tem uma roupagem diferente. Então, não tem como eu viver a primavera se a minha roupagem ainda é uma roupagem do inverno, se o meu comportamento ainda é um comportamento de inverno. Então, Deus está dizendo com alguém aqui, tenha disposição para viver o novo de Deus. Deus, ele só derrama vinho novo quando nós tiramos o vinho velho. Deus, ele só nos entrega coisas novas quando nós estamos dispostos a renunciar ao velho. E muitas vezes não, o ser humano ele gosta muito da área do conforto, né? O nosso cérebro ele gosta da área do conforto. Ainda que aquilo esteja ruim, né? Ainda que aquilo não esteja legal, nós não queremos nos abrir mão daquela situação, porque nós temos, né? Muitas vezes nós pensamos, mas é melhor com isso daqui do que sem nada. Só que o livro de Romanos vai dizer, renovai a vossa mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, que haja um renovo na sua mente, que você possa, né? Que conforme você ouça essa palavra, o Espírito Santo começa a tratar com você e começa a te lembrar aquilo que você precisa deixar do inverno, que não faz mais parte da primavera, né? Inverno nós colocamos uma roupa mais quentinha, colocamos gorro, colocamos meia. Na primavera nós colocamos vestidos leves, roupas leves, né? Vestido florido. E trazendo para o espiritual é isso. Deus está dizendo o que você precisa deixar lá no inverno. Então deixe no inverno, porque o tempo de cantar chegou. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos e ore conosco, amém? Porque há poder na oração, amém? Mesmo que o seu melhor seja uma oração de 5 minutos, de 1 minuto, há poder na oração. Então não deixe de orar. A palavra de Deus vai dizer que nós temos que orar sem cessar, né? Orar em todo o tempo, amém? Então feche seus olhos, curva sua cabeça e ore comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa palavra, nós te agradecemos pela sua presença, Senhor. Pai, nós oramos agora porque nós cremos no poder da oração, nós cremos na sua manifestação. E eu peço, Pai, que aonde essa oração chegar, Senhor, pessoas sejam curadas, sejam libertas, sejam transformadas, Pai. Ô Senhor, que a depressão saia, que a ansiedade saia, que o medo saia, Senhor. Que a roupagem, Pai, do inverno saia das nossas vidas, que os maus hábitos do inverno, Pai, não tenham mais espaço na nossa vida, Senhor. Mas que a partir de hoje, Senhor, somente a sua presença, somente a sua graça, somente, Senhor, o seu despertamento, Senhor, esteja dentro da nossa alma, Jesus.
Oh, Senhor, visita agora, Senhor, as almas que estão abatidas, Pai. Visita agora com poder, com graça, com unção, Senhor. Essa mulher, esse homem que ouvirá esse vídeo e de repente está vivendo um inverno de depressão, um inverno de tristeza, um inverno de luto, Jesus. Oh, Senhor, talvez esse vídeo chegará, Senhor, a pessoas que estão dentro de um quarto escuro, que estão dentro de uma cela, que estão em alguns cativeiros espirituais, emocionais, financeiros, Pai, mas que por meio dessa oração, Senhor, cadeias sejam quebradas, pessoas sejam libertas pelo seu poder, é pelo seu poder que nós clamamos, Pai. Te pedimos, Senhor, nos dá uma semana abençoada, uma semana de livramentos, Pai, e principalmente que os nossos ouvidos estejam atentos ao seu querer e à sua voz, Pai. Fale conosco, nos guia nessa semana. É assim que nós pedimos, é assim que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. E até o próximo vídeo em nome de Jesus, ó. Beijo, Deus abençoe a todos.